e chegou a hora do grande debate com Tomé Abduch e Gabriela Prioli. Vamos lá, grande debate. Sempre você pode escrever para a gente nas redes sociais usando a hashtag Grande Debate. Vamos falar hoje sobre isolamento vertical, isolamento horizontal. As últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o isolamento da população ainda geram discussão e esse será o assunto do nosso grande debate. Já estão aqui comigo a Gabriela Prioli e o Tomé Abduch. Os dois vão trazer diferentes pontos de vista sobre o chamado isolamento vertical defendido pelo presidente. Apenas pessoas de grupo de risco, essas pessoas ficariam isoladas. Mas a medida, ela contraria as orientações de órgãos de saúde e do que é defendido por outros integrantes do governo. Então a gente vai colocar aqui as falas para que você entenda o caso e aí a gente debate e você cria a sua opinião, você opina sobre o assunto. Vamos ouvir o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro. Tem que ser, não tem outra alternativa. Vai mudar então a orientação? A orientação vai ser o vertical, daqui para frente. Que vou conversar com ele e tomar a decisão. Não escreva que já decidi, não. Vou conversar com o Mandetta sobre essa orientação. O vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado sobre o posicionamento do governo durante a crise com o novo coronavírus. Veja o que ele diz. Pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, né? Mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, né, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica, e uma vez que toda a atividade econômica cesse e o país praticamente caia numa anomia, podemos correr o risco, né, de uma forte inquietação social, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Mas o que fica claro é que a posição do governo, até o presente momento, é pelo isolamento e pelo distanciamento. Isolamento, distanciamento, diz o vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente da República já fala em retomada da atividade econômica. E aí, Tomé Abduch e Gabriela Prioli, eu recebo aqui muitas mensagens de telespectadores e eles já me perguntaram aqui. Gabriela Prioli, você é a favor do isolamento vertical, isolando somente grupo de risco, ou você acredita na necessidade de um isolamento total neste momento? Bom dia. Bom dia. Gotino, eu acho maravilhoso que você tenha me feito essa pergunta já de início, porque a minha resposta vai ser: não sou eu quem deve opinar. Eu acho que o mais importante nesse momento é a gente, de novo, formar uma convicção sólida no sentido que, para a gente lidar com uma epidemia, a opinião que deve prevalecer é a opinião dos técnicos, é a opinião dos cientistas. A gente viu aqui uma contraposição da fala do presidente Jair Bolsonaro, que está defendendo já uma implementação imediata do isolamento vertical, com a fala do vice-presidente Hamilton Mourão, que adotou uma posição mais conservadora. E aqui o que importa é menos a posição desses dois agentes políticos, porque também não fazem parte do corpo de especialistas, mas o fato de que o vice-presidente Hamilton Mourão, ele reproduz a orientação do Ministério da Saúde e, portanto, dos técnicos. Eu quero falar um pouquinho do que eu estudei no dia de ontem, porque acho que é legal para a gente se convencer mesmo de como a gente tem que enfrentar essa questão. Estava dando uma olhada sobre a última vez que o Brasil teve que lidar com uma epidemia e a gente lembrou, nesse período recente, muito da gripe espanhola. E aqui importa dizer que a gripe espanhola ela não tem esse nome porque ela teve origem na Espanha, a origem geográfica dela é desconhecida. A imprensa espanhola divulgou muitos dados sobre a gripe, por isso o nome, mas o primeiro caso dela foi diagnosticado nos Estados Unidos. Bom, a gripe espanhola, ela teve mais de uma onda. A primeira onda foi uma onda mais amena. E depois, na segunda onda, ela voltou de uma forma muito mais grave e muito mais mortífera. Por que eu estou falando isso? Para a gente ficar desesperado? Não. Mas para a gente saber que quando a gente está lidando com um vírus novo, sobre o qual a gente ainda não tem dados significativos e representativos. Representativo significa a gente tem dados sobre alguns países, a gente tem dados sobre a Coreia do Sul, por exemplo, a gente tem alguns dados sobre a China, mas a gente ainda não tem como avaliar isso numa escala global, não são dados definitivos
sobre o vírus. E quando a gente lida com um vírus que a gente não conhece, para o qual não tem vacina, para o qual ainda não tem remédio, embora alguns estejam sendo testados, a gente tem que ter cuidado e prudência. E o cuidado e prudência são importantes agora, são importantes como valores, porque a gente aí vai adotar a posição mais conservadora. E o consenso hoje na ciência sobre qual deve ser o método para enfrentar o vírus é um consenso que determina o isolamento horizontal, ainda que ele seja tomado durante um período e após esse período e a coleta de dados sobre esse período se faça uma transição paulatina para o isolamento vertical. Eu sugiro às pessoas que pensem o seguinte: se alguém da sua família fosse diagnosticado com uma doença, vocês entregariam os cuidados, vocês confiariam em quem? Numa autoridade política? Num jornalista? Ou num médico e num cientista? Isso não significa que nós não possamos discutir o enfrentamento da epidemia, isso não significa que nós não devamos discutir as várias interpretações da própria ciência sobre a melhor forma de lidar com o vírus, e não significa também que a preocupação com a economia deve ser deixada de lado. Mas, se nós estamos falando de uma crise que tem reflexos na economia, mas que foi gerada por um problema de saúde pública, a gente precisa de novo reiterar que a gente deve prestigiar a ciência. Tem pessoas que dedicam a vida a estudar esses temas, os infectologistas, os epidemiologistas se debruçam e dedicam toda a sua atividade para garantir que a gente enfrente essas situações em no menor número possível de vezes. Então a gente precisa ouvir essas pessoas. São as autoridades de saúde, e as autoridades de saúde têm orientado que o isolamento horizontal, por agora, é a única alternativa que a gente deve ter como uma conduta responsável para lidar com o vírus. Argumentos iniciais da Gabriela Prioli. Agora eu passo a palavra para o Tomé Abduch. Tomé, você é favorável ao isolamento vertical, isolando apenas os grupos de risco? Sim, eu sou favorável. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gabriela. Eu sou favorável, sim, ao isolamento vertical, mas eu gostaria de poder fazer uma introdução. Hoje o mundo vive um grande dilema, que é a importante tomada de decisão sobre a forma de nós estarmos nos portando diante da luta contra o coronavírus. Esta decisão ela vai implicar em vidas que podemos salvar neste momento e também na grande importância de salvarmos a nossa economia. Não há dúvida, segundo especialistas de todo mundo, que o colapso da economia será muito mais prejudicial e matará muito mais pessoas em todo o mundo do que a própria doença. O isolamento total ou isolamento parcial, qual será a melhor decisão? O Japão, por exemplo, tomou uma medida de isolamento vertical. Apesar da forma do nosso presidente falar, que nem sempre é a melhor e nós sabemos disso, será que ele não pode estar correto? Será que as posturas dos nossos governantes nesse momento, que estão totalmente antagônicas, mostram que seria muito importante eles estarem juntos neste momento e pararem de pensar nas próximas eleições? Será que a população vai ficar sempre em segundo plano e seus interesses pessoais virão sempre em primeiro lugar? Já temos pessoas começando a passar fome no nosso país por falta de renda, caminhoneiros que movem nossa economia não tendo que comer nas estradas. Isso é muito sério e nós temos que ajudar essas pessoas, pois são eles que transportam tudo que consumimos. Em nossas casas estão começando a faltar alimentos. Então a discussão de hoje é uma discussão muito importante, tem que ser feita em alto nível e pensando na população brasileira. É o grande debate começando. Tá aí os argumentos iniciais do Tomé Abduch. Eu passo a palavra agora para você, Gabriela. Obrigada. Pessoal, vou me permitir ler algumas coisas agora aqui no meu computador, porque eu vou falar de ciência. Como eu disse, eu não sou especialista, então eu vou prestigiar aqui quem estuda o tema. Eu disse que existe uma posição conservadora e majoritária dos epidemiologistas no sentido de que a gente agora tem que implementar o isolamento horizontal. A gente percebe, inclusive pela mudança de tom do presidente Donald Trump, que tinha adotado um tom um pouquinho mais concessivo em relação ao isolamento vertical ontem, mas hoje já falou da importância que tem a gente isolar todo mundo, pelo menos durante um período inicial, para a gente poder avaliar como o vírus se comporta e se a gente pode fazer uma transição para medidas menos restritivas. Surgiram duas posições, acho que de maior repercussão no cenário internacional, do especialista em saúde pública David Katz e do Dr. John Ioannidis, falando sobre essa possibilidade de implementar o isolamento vertical. O que é interessante quando a gente lê os artigos desses dois especialistas? O interessante é que eles falam, em todos os casos, ninguém minimiza o impacto do vírus, então todo mundo considera que é um vírus diferente, sobre o qual a gente ainda não tem informações suficientes, e que ninguém fala em gripezinha ou resfriadinho. Então, existe até um respeito pela forma de tratar
matar o vírus. Eles falam sobre o isolamento vertical, mas já trazem dificuldades para a implementação, como que a gente conseguiria isolar essas pessoas. Falam da possibilidade de transição, então, durante um período, implementar o isolamento horizontal, coletar mais dados, avaliar como o vírus se comporta em diferentes contextos. E aqui fica importante a gente dizer, é fundamental que a gente traga a experiência internacional para o debate, mas a gente sempre precisa considerar que em cada lugar o vírus deve se comportar de uma maneira diferente. Então, também é no sentido da fala do ministro Mandetta ontem, de que a gente precisa avaliar como o vírus se comporta aqui no Brasil. E neste primeiro momento em que a gente avalia como o vírus se comporta aqui no Brasil, a gente precisa ser prudente, a gente precisa ser conservador para evitar que mais pessoas padeçam. Sobre o artigo do Dr. Ioannidis, é curioso que ele diz que o Reino Unido, naquele momento em que ele escreve o artigo, estava implementando uma medida menos restritiva, com base, inclusive, naquilo que ele trazia para o debate. Mas o Reino Unido, a gente observou que o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, já voltou atrás na sua postura e tem implementado uma política de isolamento também mais ampla. Então, o que a gente precisa entender? Temos poucos dados ainda, os dados que a gente tem são correspondentes a alguns lugares do mundo, a gente ainda não tem uma amostra representativa. Isso na ciência é mais ou menos assim. Se uma pessoa vem para São Paulo, ela pode dizer que ela conhece o Brasil todo? Não. Então, a gente não pode ter dados de alguns lugares e pretender tirar conclusões a partir desses dados para o mundo inteiro. A gente precisa ser cuidadoso. Muito fundamental, a taxa de mortalidade do vírus, a gente tem alguns dados já que variam de lugar para lugar, mas ela não depende só do potencial da doença, mas ela depende também da capacidade do sistema de saúde. Por isso que é tão importante a gente tratar do tema com cuidado, porque se a gente adotar uma política de isolamento que sobrecarregue o sistema de saúde, a gente pode ter decisões, enfim, desastrosas. Queria só terminar a fala, desculpa, Gotino, eu sei que eu estou me alongando, mas para falar o seguinte, estamos falando de discussões no âmbito científico e elas sempre podem ser travadas. O ponto é, a gente aqui não está falando de uma pesquisa em laboratório, a gente está falando da vida real. Se a gente adotar uma medida arriscada agora, as pessoas vão morrer. São vidas humanas e por isso a gente tem que ter muita responsabilidade e adotar a política que tem se mostrado a mais efetiva e que é um consenso entre as autoridades de saúde no mundo inteiro. Muito bem, Gabriela Prioli, quando passa um pouquinho do tempo, a gente concede um pouco mais de tempo para o outro debatedor, porque a gente sempre tenta equilibrar aqui o tempo para que as falas sejam do mesmo tamanho. Antes de eu passar a palavra para o Tomé Abduch, chega uma informação aqui da Federação dos Médicos da Itália, chega a 37 o número de médicos mortos na Itália por conta do coronavírus, a classe que vem sofrendo demais porque tem o contato direto com os pacientes, tem contato direto com o vírus, uma informação que acaba de chegar, 37 médicos já morreram por conta do coronavírus na Itália. Agora a palavra Tomé Abduch. Olha, é um momento de muita responsabilidade, eu acho que foi muito responsável a fala colocada pela Gabriela. E eu gostaria de dividir um pouco o que acontece ao longo do mundo em alguns outros países. Muitos países adotaram o isolamento horizontal e alguns países já estão adotando o isolamento vertical. O Japão, por exemplo, é um desses países. É importante colocar que o Japão, as pessoas têm muita disciplina e sempre tiveram de uma forma cultural. Então, sempre que há uma gripe naquele país, as pessoas ou não saem de casas, já culturalmente, ou elas saem de máscara, para que elas não possam estar passando essa gripe, esse vírus para outras pessoas. As pessoas pouco se tocam, os locais são limpos, as ruas são limpas. Então, naquele país hoje está funcionando dessa maneira e mesmo estando ao lado da China, com uma grande possibilidade de um número de infecções grandes, eles estão conseguindo se manter com muito equilíbrio nesse momento. Em outros países, a gente vê que se perde a mão totalmente, as coisas estão acontecendo e devastando totalmente o país. Então, é muito importante nesse momento um equilíbrio e para isso nós temos que conversar com os especialistas, que são as pessoas que entendem, senão todo mundo fica dando palpite sobre o assunto e não há uma questão científica e realmente confiável para uma decisão assertiva. Conversando com alguns especialistas, e fiz muito isso ontem ao longo do dia, hoje também, antes de estar aqui no programa, nós percebemos que para este momento imediato que estamos vivendo, é importante que nós fiquemos nas nossas casas em quarentena total, ou seja, num isolamento horizontal.
Por quê? Nós não temos ainda os dados corretos e os números de quanto essa doença já se devastou em nosso país. Nós não temos condição neste momento de estarmos fazendo os exames necessários para essa avaliação, que estão chegando até o final dessa semana. Então nós acreditamos, e os especialistas que passaram acreditam, que teremos dados muito claros até os próximos dias. A partir daí, podemos sim tomar uma decisão. Eu queria ler aqui uma frase que foi colocada pelo diretor da Prevent Senior em relação ao ponto de vista dele entre o posicionamento horizontal e o vertical. Ele diz o seguinte: é importante que nossas autoridades reúnam as principais cabeças pensantes no Brasil para criar um modelo de organização social com as competências de cada setor da sociedade e o momento que cada setor deve voltar ao trabalho dentro de um padrão de segurança. O que significa isso? Primeiro, nós temos que avaliar quem são os grupos de risco, e nós já sabemos que são os idosos. Além disso, as pessoas que têm algum tipo de doença de coração, doenças de pulmão e outras doenças que podem ocasionar que elas fiquem doentes com mais facilidades. Após isso, nós temos que avaliar os grupos sociais. Vamos imaginar uma favela hoje no Brasil, e é importante porque muita gente mora em favela e essa população mais simples pode ser devastada com esse vírus. Tem pessoas jovens e pessoas sãs que moram com pessoas idosas ou pessoas que eventualmente têm algum tipo de problema. O seu Zé, que trabalhou a vida inteira numa obra como pintor, que cheirou pó a vida inteira, pó de pintura, que eventualmente fuma, essas pessoas elas têm que ser preservadas. E você não pode colocar uma pessoa sã que mora com ela ao lado dela nesse momento. Será que é possível isolá-las? Isso são os nossos governantes que vão nos passar. Então, montar esse quadro todo de pessoas pensantes no Brasil e a gente começar a avaliar os setores da sociedade, como voltar ao trabalho, é muito importante. Por outro lado, nós temos a economia do nosso país. E aí o meu discurso vai ficar para o próximo bloco, depois da Gabriela, sobre economia e o que pode acontecer se a gente realmente não se preocupar com ela. Gabriela? Eu acho interessante que o Tomé adote um tom mais prudente, acho positivo, aliás. Concordo com ele, a gente precisa ter prudência para lidar com essa questão, a gente deve ouvir as autoridades de saúde e por isso que eu insisti aqui durante a semana inteira que é tão prejudicial que a gente assista à declaração do nosso presidente da República no sentido de que o isolamento vertical deve ser adotado agora e isso uma declaração na qual ele próprio admite que havia conversado por cima com o ministro da Saúde. A gente teve a oportunidade de assistir a coletiva do Ministério da Saúde ontem. O posicionamento do Ministério da Saúde é extremamente prudente. O que dizem os técnicos do Ministério da Saúde a gente pode discutir alternativas, então a discussão ela é sempre possível. Não estamos ignorando as questões econômicas, mas aqui dentro desse corpo técnico o interesse principal é a preservação da vida. E em sendo a preservação da vida, havendo consenso sobre o método do isolamento horizontal ser ainda o método mais prudente, o mais eficaz, num contexto inclusive internacional, é esse o procedimento que vai ser adotado pelo Ministério da Saúde. Teve até uma fala do secretário Gabardo dizendo que as orientações superiores elas serão implementadas se o corpo técnico decidir dessa maneira. Então, fica aqui sempre a mesma consideração que eu faço na semana inteira. Eu digo que eu estou me sentindo até repetitiva. O que nós precisávamos para enfrentar essa epidemia do coronavírus era de uma gestão centralizada, responsável, de uma comunicação vinda do governo federal clara, coesa, que não apresentasse discursos contraditórios, que se alicerçasse na opinião dos técnicos, do Ministério da Saúde e de outras áreas, se por acaso fosse criado um comitê para discutir as diversas áreas em conjunto, mas não é isso que a gente tem assistido. Temos algumas frentes que são fundamentais para que a gente possa enfrentar essa epidemia, solucionando todos os problemas que se apresentam. Primeira e mais importante frente é a saúde, então a gente precisa garantir que a saúde funcione bem. Segunda frente, a proteção dos mais vulneráveis, e isso também depende de ações prospectivas do Estado. Terceira frente, que também depende de gestão e de propostas do Estado, é a preservação das micro, pequenas e médias empresas para, consequentemente, a gente preservar os empregos e conseguir retomar a nossa atividade econômica de uma forma mais rápida depois que o surto na saúde passar. E antes de passarmos para o próximo tópico, a fala agora de Tomé Abduch. O presidente está correto, nós vamos precisar sim termos um isolamento vertical, não há dúvida disso. O nosso país vai quebrar
se isso não acontecer num curto prazo de tempo. Tudo que foi falado por mim e pela Gabriela é muito coerente, temos que aguardar e tomarmos as decisões com o pé no chão e com responsabilidade, mas é importante aqui a gente comentar um pouco o que já está acontecendo com a economia no Brasil. Eu tive uma conversa muito detalhada com o professor Oscar Malvesi, que é da Faculdade Getúlio Vargas, que além de ser uma das principais cabeças pensantes na área financeira no Brasil, é também um consultor financeiro, e ele me colocou o seguinte: para a gente facilitar e falar um português fácil, que todo mundo entenda, vamos pensar que existem 3 tipos de empresas: as grandes, as médias e as pequenas. As empresas grandes, elas têm um fluxo de caixa para 40 dias normalmente, que é o prazo médio aí entre o tempo de compra de mercadoria e venda de mercadoria e o tempo que se compra e paga tudo isso. Nós temos as empresas médias, onde esse prazo é em torno de 20 dias, e as empresas pequenas, que são em prazo de 10 dias. Essas empresas pequenas, elas vão entrar em colapso nos próximos dias. Tenham certeza disso. Muitas pessoas vão estar perdendo empregos. As empresas médias também vão entrar em colapso nos próximos dias. Os grandes vão suportar mais um pouco, mas a cadeia produtiva dessas empresas maiores depende muito das empresas menores. Então vai faltar fornecimento também para as empresas grandes. Então nós vamos colapsar a nossa economia em um curto espaço de tempo. E o que fazer com as pessoas sem empregos? O que fazer com as pessoas sem renda? Já existem muitas pessoas que não têm dinheiro para comprar comida. Isso está acontecendo no dia a dia, conversando nas ruas, a gente vê aquela empregada doméstica que eventualmente perdeu o emprego, ela não consegue mais sustentar a sua casa. O que será desse país se nós não tomarmos essa medida vertical em curto prazo de tempo? Nós temos que nos preocuparmos sim com a nossa economia. Em estudos no mundo todo, é muito claro que o que vai acontecer de mortes no que pode vir depois será muito mais sério do que está acontecendo agora. Então é essa reflexão, é esse cuidado, e é por isso que eu peço que todos os nossos governantes em diferentes esferas, federais, estaduais, municipais, sentem para discutir de maneira responsável. Nós não podemos mais aturar a irresponsabilidade de governantes discutindo nesse momento política. O povo brasileiro está cansado dessa situação, e quem vai passar a pior situação somos nós, a população de bem que acorda e trabalha, as pessoas menos favorecidas. Vocês não têm o direito de fazer isso com as nossas vidas. Vocês não têm o direito de colocar todos nós em risco por causa de política. Nós estamos cansados dessas posturas, e é o que nós vemos nos últimos anos, desde que a gente voltou à redemocratização da nossa economia. Chega desse papo furado de discussões nesse momento. A gente espera posturas sérias, íntegras, com especialistas, pensando na população brasileira. Vidas estarão perdidas nesse momento por conta do coronavírus e também após o coronavírus. A notícia boa é que, se houver uma união, o nosso país é um país extremamente rico, de pessoas sérias, trabalhadoras, de pessoas corajosas. Vejam o Nordeste do nosso país, onde as pessoas nos últimos anos morrem de fome. A vida, o trabalho, a vontade de a gente sair dessa condição. Então nós precisamos unir o nosso país, e o povo brasileiro está de olho nos senhores. Saibam que vocês trabalham para nós e os senhores têm a obrigação de respeitar o povo brasileiro. Ok, Tomé Abduch, a Gabriela quer falar algo? Olha, Gotino, acho que a gente precisa sempre se prender aos fatos. O presidente Jair Bolsonaro não disse que a gente precisaria avaliar a implementação do isolamento vertical. A fala de ontem tem de ser, não há outra alternativa. Inclusive, ele se reporta ao presidente Donald Trump numa interpretação equivocada daquilo que havia decidido o presidente Donald Trump, como se ele fosse abrir a economia americana ainda ontem, não era isso. Acho interessante falar que não podemos mais aturar a discussão política, e vindo isso depois de uma fala em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que tem discutido não só com todos os governadores dos estados da federação, rompido com antigos aliados, quer dizer, os antigos aliados rompendo com o presidente Jair Bolsonaro, justamente porque ele acaba discordando, inclusive, dos seus técnicos, numa discussão que se mostra muito política. E fiquei curiosa porque o Tomé fala de não politizar o discurso depois de fazer uma fala aqui que eu, sinceramente, durante alguns momentos pensei que ele estava num palanque. Mas
Tudo bem. Quando a gente fala dos problemas econômicos e de como a gente deve lidar com os problemas econômicos, aqui fica a importância da crítica. Então, em vez de a gente tentar passar um pano para os erros dos nossos representantes políticos, a gente precisa criticar aquilo que está errado. Então, se o presidente da República se manifestou de uma maneira que contraria os seus técnicos, e isso é ruim, porque a gente está aqui falando, nós dois, de que a opinião técnica deve ser a opinião prestigiada, então a gente deve fazer uma crítica a isso. E se a gente tem realmente uma preocupação com a economia, insisto, a gente precisa de uma atuação coesa, abrangente, coerente e transparente, principalmente por parte do governo federal, que deveria estar liderando o enfrentamento dessa questão do coronavírus, para apresentar não só soluções para a saúde, e aí incluída a política de quarentena, então como que a gente vai implementar isso nos estados, quais precisam de determinadas medidas, mas também de, por exemplo, uma medida que garanta renda emergencial para as famílias mais vulneráveis. Aqui não adianta a gente só falar das pessoas mais vulneráveis, mas também cobrar que sejam apresentadas propostas para atender essa população, é o que eu venho cobrando a semana inteira, e propostas para a gente garantir a sobrevivência das empresas. A gente precisa do Estado, do governo federal. É isso que a gente está cobrando. Tomé. Olha, eu gostaria aqui de dizer da minha tristeza com essa postura da Gabriela de falar sobre estar num palanque. Eu não estou num palanque, eu estou falando para a população brasileira, para as pessoas de bem nesse país. Eu queria rapidamente contar como eu cheguei até aqui, o porquê que eu estou sentado aqui. Eu comecei minha vida profissional aos 16 anos de idade, trabalhando em shopping, como cada um de vocês, e eu me tornei um líder contra a corrupção nesse país, quando eu estava entregando cobertores em uma madrugada fria de São Paulo, e uma menininha de 6 anos de idade, com uma blusinha de alça e com um shortinho, com os olhos arregalados, enrolada no jornal, olhou para mim com uma cara de desespero. Eu comecei a chorar dentro do carro e aquela noite eu disse para mim, eu não serei uma pessoa que vou ficar somente reclamando e vou tomar uma postura para ajudar o nosso país. Então minha postura aqui não é política, eu não estou no palanque, eu estou falando de vidas, eu estou falando de população e esse aqui é o meu papel e vou fazer esse papel enquanto Deus me der forças de defender o nosso país. É um momento delicado, é um momento sim de união. O presidente Jair Bolsonaro, eu quero deixar muito claro aqui, ele é atacado. Aí o que acontece? Ele contra-ataca. Isso é normal, só que ninguém coloca. Só se coloca que ele ataca as pessoas. Agora, todas as discussões, ou quase todas as discussões, não são iniciadas por ele. Verifiquem as últimas. O Dória foi lá, atacou o presidente Jair Bolsonaro. Houve uma resposta do presidente Jair Bolsonaro. Então, quando eu quero colocar, é que as duas partes precisam parar com isso. Eu não estou aqui para defender um lado ou para defender o outro. Eu estou fazendo um pedido para os nossos governantes, e não só isso, uma exigência para que isso acabe. Se portem de maneira responsável e da forma que nós esperamos de vocês. Chega de discussões, chega de briga de uma maneira combativa. Toda empresa que tem gestão por conflito não dá certo. Imagine um país do tamanho do nosso. Então é esse o meu ponto de vista. Aqui muito chateado com essa colocação de palanque político, porque não é o objetivo de uma pessoa de bem que está pensando no país. Se fosse um palanque político, eu seria candidato às próximas eleições e provavelmente eu seria eleito, porque eu já tenho anos de rua, muita gente que me conhece, muita gente que me respeita. Então, muito chateado com isso. Vamos para o próximo tópico. Depois das declarações do presidente Jair Bolsonaro, todos queriam saber a opinião do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E ele foi cauteloso, não deu declarações contrárias às do presidente, que tem manifestado muita preocupação com a economia. Vamos ouvir o ministro da Saúde. Eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível eu ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo e eu vejo nesse sentido a grande colaboração da fala do presidente. Chamar a atenção de todos que é preciso pensar na economia. Foi o dia do fico do ministro da Saúde. E aí eu pergunto a vocês, nossos debatedores hoje aqui no Grande Debate, nós temos 3 posições hoje dentro do governo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, que quer já a retomada da economia, já quer o isolamento vertical, só o grupo de risco isolado. A gente tem o ministro da Saúde que fala em estudar novos modelos de isolamento, então é uma segunda forma. E o ministro e o vice-presidente, Hamilton Mourão, que fala que a posição do governo hoje é de isolamento, de distanciamento social. Gabriela Prioli.
Eu entendo de maneira diversa, Gotino. Eu acho que a gente tem duas posições no governo. Quais são? Eu acho que a gente tem a posição do presidente Jair Bolsonaro, que deu uma declaração dizendo que a retomada da atividade deveria ser imediata. Isso na entrevista de ontem ali no Palácio do Planalto e, enfim, no pronunciamento oficial que ele fez na noite anterior. E acho que a gente tem a postura do vice-presidente Hamilton Mourão é a mesma postura do ministro Luiz Henrique Mandetta, porque na coletiva de ontem o que ficou claro é que a opção para este momento é a do isolamento horizontal. E que aí, durante o isolamento horizontal, o que o Ministério da Saúde vai fazer é avaliar os dados para que, considerando a preocupação com a economia, que é absolutamente razoável e a gente deve ter, se avaliem novas possibilidades de isolamento. O que ele diz, inclusive, é que no Brasil nós temos vários Brasis. Então, a postura que a gente deve adotar num estado que tem só um caso, por exemplo, é diferente da postura que a gente deve adotar no estado de São Paulo, que é epicentro da epidemia. Então, tem que avaliar tudo que deve ser feito numa gestão centralizada. Eu ouvi muito ontem na coletiva a questão de que algumas medidas tomadas por governadores podiam prejudicar, inclusive, o transporte de materiais, de insumos de saúde, que são fundamentais para a gente lidar com a epidemia e por isso que é importante, por isso que é relevante a gestão centralizada. Um dado que me chamou muita atenção é que o secretário Gabardo disse que os secretários de saúde de São Paulo e do Rio de Janeiro estão em contato diário com o Ministério da Saúde e que para hoje à tarde tem também marcada uma reunião coletiva entre os secretários de saúde dos estados e os técnicos do Ministério da Saúde, com a presença também de alguns secretários municipais. Então, o que a gente percebe é que na saúde parece estar havendo uma gestão conjunta que tenta encontrar aí o melhor caminho para que o Brasil enfrente da maneira mais proveitosa essa epidemia. E aí é curioso também que a gente soube na data de ontem que os governadores dos estados se posicionaram de forma firme, acho que também considerando a decisão de ontem do ministro Marco Aurélio no sentido de que eles têm autonomia para determinar as medidas dentro dos seus próprios estados, dizendo que vão manter as medidas de isolamento já propostas e as restrições que foram implementadas nos estados, a despeito da posição do presidente da República. Então, fica aqui os governadores adotando essa medida com a notícia de que os técnicos de saúde, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, têm conversado. Tomé Abduch, ter um pensamento diverso na alta cúpula do governo hoje é ruim? Um pensamento diferente do presidente e do vice-presidente? Não tenha dúvida, tem que haver um alinhamento. Nós sabemos que o presidente da República muitas vezes falha na sua comunicação e nós temos que deixar os especialistas nesse momento se comunicarem. São eles. Nós temos que pegar o nosso ministro Mandetta, os secretários de todos os estados, é eles que têm que conversar e passar de maneira técnica e responsável o que a população deve fazer. Uma coisa que muito me incomoda e que eu queria poder declarar aqui é a postura de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que estão nas suas casas com seus salários milionários, sentados, lendo bons livros, dando palpite no que deve ser feito no Brasil nesse momento. Eu acho que essas soluções devem vir, sim, das pessoas responsáveis e com a capacidade técnica para isso. Vamos parar de falar quem não tem propriedade para isso. O presidente da República, deixe para o ministro Mandetta comunicar com a população brasileira, os secretários a mesma coisa, os governadores a mesma coisa. É isso que o brasileiro espera de vocês. Um consenso entre todos para que nós possamos nos sentirmos seguros. Nós não estamos seguros nesse momento e não sabemos o que fazer. Está todo mundo perdido, onde cada um fala uma coisa diferente. Por favor, pensem no Brasil, pensem nesse momento em deixar tudo de lado e passar em maneira conjunta para a população brasileira o que nós devemos fazer, pensando sim na saúde das pessoas nesse momento e também no que vai acontecer na nossa economia amanhã. Muito bem, a gente segue com o grande debate. Eu entrevistei mais cedo aqui no Novo Dia um engenheiro e professor da PUC do Rio, Silvio Hamacher. Ele também falou sobre o isolamento vertical. Vamos ouvir a análise dele, por favor. Os dados de outros países, China e Coreia, mostram claramente que o isolamento total funciona muito bem. E Espanha e Itália, pelo contrário, são países que adotaram medidas de isolamento parciais e a epidemia se alastrou de forma muito rápida. Então, a mensagem que a gente pode passar é que a gente deve respeitar o isolamento, ele não pode ser parcial, ele tem que ser um isolamento completo para conseguir chegar a números como o da China, que controlou a epidemia. Professor Silvio Hamacher, Tomé e Gabriela, ele defende o isolamento total porque ele acredita que por menos tempo você consegue conter o avanço do coronavírus e aí depois você pode retomar a vida. Se você fizer um isolamento parcial, você tem que prolongar
esse combate ao coronavírus. O que vocês pensam dessa análise, desse estudo? Começo com você agora, Tomé Abduch. Olha, para esse momento não há dúvidas que o isolamento tem que ser total. Todo mundo em casa, todo mundo quieto, até que a gente possa entender realmente qual é o tamanho da disseminação dessa doença em nosso país. Não há outro caminho neste momento para a gente seguir. Agora, não dá para nós ficarmos assim também por um prazo de tempo que nós não tenhamos a consciência de quando retornaremos a uma atividade parcial. Então, eu acho que as duas coisas, elas têm que andar juntas, tanto o isolamento total quanto o isolamento parcial. A gente separar isso de uma maneira generalizada, olha, é parcial ou é total, nesse momento não me parece a posição mais sensata, e sim entendermos o ponto de vista para o momento e cada dia, que é o que está acontecendo, mais conhecimento vem vindo para todos nós, a gente voltar às atividades com o pé no chão e com a porcentagem da população que está apta a isso, dada pelos especialistas. Mas agora não cabe o endividamento da máquina pública, onde o governo ele coloca a mão nos cofres e sustenta a população. Alguns países têm adotado essa medida. Não tenha dúvida. Aliás, o país está já começando a fazer isso. Sim. Já foram disponibilizados mais de 600 bilhões de reais para ajuda aos estados, para ajudar o país como um todo. O BNDES com 88 bilhões para as empresas. Nós temos que lembrar que o nosso país tem poucas reservas. Por mais que a gente possa ultrapassar o teto, o nosso país não tem dinheiro. O nosso país já é um país que está quebrado e que veio quebrado dos últimos governos. Nós não conseguimos simplesmente fabricar dinheiro. Você vai lá, pede para que a maquininha do governo faça mais dinheiro e distribui dinheiro. Isso é muito complexo, porque se isso acontecer, no dia seguinte nós vamos começar a ter inflações, nós vamos voltar ao que nós vivemos no passado. Então é muito complicado essa situação toda. E por isso que eu digo, são os especialistas que têm que tomar as decisões cabíveis nesse momento. Estamos numa situação de muita responsabilidade e é isso que a gente espera, que vocês possam entender a tudo isso e acalmar a população como um todo. Ok, Gabriela? Gotino, alguns esclarecimentos, só para o pessoal não entender mal. O Supremo Tribunal Federal não está decidindo sobre política de saúde, tá? O que se fez foi uma análise constitucional de competência dos estados e municípios para regular determinadas matérias. Então, aqui, só para não parecer que é o Supremo Tribunal Federal que está decidindo em substituição aos especialistas. Sobre as políticas do isolamento, acho que a gente precisa tomar cuidado com falas contraditórias. Então, sim, agora o ideal é que nós respeitemos o isolamento horizontal e a decisão sobre quando e se nós adotaremos o isolamento vertical também deve ser deixada para os especialistas. Então, não dá para a gente dizer aqui, nós teremos que fazer isso de qualquer jeito. Quem vai dizer o que a gente deve fazer ou não, depois que nós tivermos dados seguros para decidir a partir deles, serão os especialistas. E aí, falando da economia, o importante é que, sabendo, a gente vai ter danos para a economia de qualquer maneira, mesmo uma paralisação por alguns dias, ainda que daqui a algum tempo a gente adote o isolamento vertical, a gente já vai ter experimentado danos para a economia. Uma crise econômica que tem uma origem num caso de saúde pública e, portanto, não é uma crise econômica como as outras que já foram enfrentadas. Por isso, as premissas mudam, a realidade muda e as soluções para o enfrentamento dessa nova realidade, repito, deve ser deixada para os especialistas. Os economistas brasileiros têm travado um debate riquíssimo sobre as ações que devem ser implementadas e abrangem não só a disponibilização de recursos para a saúde, mas para a população mais vulnerável e para auxílio às empresas. Eu ouvi aqui que o governo federal já liberou 600 bilhões, eu não sei se foi um equívoco, eu não tenho esse dado de 600 bilhões. É um anúncio que foi feito pelo... Foi feito através de um empresário que o ministro da Economia vai injetar 600 bilhões. Me lembra aqui, Igor, o Abílio Diniz. Mas a gente tem um dado oficial? Não, ele fez apenas a divulgação prévia. Hoje isso deve ser oficializado pelo Ministério. Então, vamos esperar. Mas o Abílio Diniz disse que teve autorização para tornar pública essa informação. Bom, então vamos esperar a comunicação oficial, né, para a gente saber como vão ser destinados esses 600 bilhões. E, inclusive, eu sugiro aqui, já que a gente está falando do prestígio aos cientistas e o Tomé disse sobre impressão de dinheiro, existem economistas
economistas no mundo inteiro discutindo a reação que os estados devem adotar agora para o enfrentamento do coronavírus, as discussões sobre impressão de moeda e o impacto disso na inflação, no momento em que o mundo vai enfrentar uma recessão, também estão sendo travadas. São discussões extremamente complexas e que eu sugiro que a gente também deixe para os técnicos ou se alicerce na conclusão dos técnicos antes da gente tentar aqui se arvorar em economista e falar sobre coisas que a gente não domina tão bem assim. Então, acho que tem muita gente que estuda esses assuntos e que está contribuindo muito para o debate público. A gente precisa só que o governo federal tenha uma comunicação clara e atue numa frente ampla no sentido de proporcionar medidas concretas e não só anunciar, porque, enfim, a gente também viu uma coletiva que anunciou coisas e a gente teve uma implementação um pouquinho picada, né? O exemplo da medida provisória da suspensão do trabalho essa semana foi um exemplo ruim. Muito bem, vamos para a parte final do nosso grande debate de hoje. Tomé Abduch, as suas considerações finais, por favor. Olha, é importante colocar que quando você começa a sua empresa do zero, né, você vai lá, vai no banco, pega um empréstimo, abre o seu escritório, compra um estoque, contrata as pessoas na CLT, a hora que teu dinheiro acabar, você vai lá de novo e pede um segundo empréstimo para pagar o primeiro, emprega mais pessoas, começa a crescer, você passa a entender um pouco de economia e tenha certeza que se você imprimir papel moeda, vai ter inflação. Isso não há dúvida nenhuma e essa foi a minha colocação. As minhas considerações finais vão na linha do que eu tive ao longo de todo o debate. Nós precisamos de uma união de todas as esferas do governo, de uma fala única de todos os senhores. Pedimos que a fala seja técnica dos ministros e dos secretários, porque eles são os entendedores do assunto e a população precisa se sentir segura para que a gente possa seguir algum caminho. O isolamento total nesse momento ele é de extrema importância, porém temos que ter a consciência que se nós não caminharmos para um isolamento parcial, ou seja, vertical, nas próximas semanas ou no próximo mês, nós vamos quebrar o nosso país. E o rombo disso vai causar mortes, pobreza, caos em toda a nossa sociedade, podemos inclusive ter violências e podemos ter exército na rua para poder defender as nossas famílias. Então as coisas andam todas juntas e devem ter a relativa responsabilidade dos nossos governantes. Gabriela? Gotino, concordo, a gente tem que prestigiar a ciência, a gente precisa de uma fala única, a gente não precisa de conflito, a gente precisa de planos de ação que deem conta de abranger a saúde, a população mais vulnerável e as empresas que são colocadas agora num desafio para conseguir sobreviver e manter os empregos. E aí, pensando nisso e nessa nossa expectativa em relação aos nossos governantes, a gente precisa conseguir criticar as autoridades públicas que têm se comportado de uma maneira a não contribuir com todas essas nossas expectativas. Então, a gente tem que rechaçar líderes políticos que adotem um tom de conflito, a gente tem que rechaçar líderes políticos que desenvolvam falas que contrariem o seu corpo técnico, a gente tem que rechaçar líderes políticos que façam uma comunicação que deixe a população em dúvida e insegura, e a gente tem que rechaçar os líderes políticos que não sentem para trabalhar no sentido de fazer propostas coesas e abrangentes para a gente conseguir enfrentar essa situação. Então, de novo, reitero aqui que essa é a importância da crítica. A gente critica para que a gente possa assistir a uma melhor gestão pública. Gabriela Prioli, bom dia, obrigado mais uma vez aqui no Grande Debate. Tomé Abduch também, obrigado. Eu lembro que as falas dos nossos debatedores não refletem o pensamento da CNN.